Bansen Shukai, volume 5, Shochi, um guia para comandantes. Sobre promessas. 3 pontos sobre as proibições dentro da arte ninja. Primeiro, o nome e a identidade do Shinobi no Mono devem ser estritamente escondidos. O general, ao empregar ninjas, não deve revelar quem é o seu ninja. Você deve estar ciente disso porque é o modo de planejar durante os tempos normais, antes que os shinobis sejam realmente necessários no início da guerra. Sem planejar, você não pode obter benefícios, mas também é possível que uma falta de planejamento possa prejudicar sua própria força. Para esse propósito, existem certos tipos de guerreiros que ajudam disfarçados no ninjutsu. Estes são Reishi, guerreiros normais, Tonshi, guerreiros ermitões, e os guerreiros separados, Rishi. A maneira de fazer promessas deve ser transmitida apenas oralmente e de forma detalhada. Sun Tzu disse: ao usar nossas forças, devemos parecer inativos. 2. O comandante em chefe deve proibir rigorosamente o vazamento de planos relativos ao seu shinobi. Se o plano for divulgado, não só falhará, mas pior ainda, isso poderia resultar na derrota de suas forças. Assim, isso deve ser mantido em segredo e não deve ser conhecido por ninguém, nem mesmo para conselheiros sêniores. Esse é o código do shinobi. Sun Tzu disse: em nenhum outro negócio deve haver maior sigilo. O comentário coloquial sobre a arte da guerra afirma: as coisas devem ser de boca para ouvido. O general fala e o ninja escuta, e conhece sua missão sem mediadores. Além disso, um texto diz: aquilo que é falado ressoa, então transmita não pela boca, mas escrevendo. 3. Aqueles que forem encontrados falando sobre qualquer plano envolvendo o shinobi devem ser sentenciados à morte imediatamente, bem como aqueles que não devem saber sobre isso por direito. Qualquer um dos que participarem dessa conversa secreta sobre o referido plano sobre o shinobi e quem fala com outra pessoa dando a informação devem ser executados de uma vez junto com aquele que o ouviu. Esta é uma parte do código usado para lidar com shinobi. Mesmo quando a paz universal venha ao país, ainda existe a regra de manter as coisas em segredo e não divulgar a ninguém que há shinobis sendo empregados. Ainda mais quando em estado de guerra e se o shinobi ainda não se infiltrou. Sun Tzu disse: quando as atividades de espionagem e as operações secretas forem vazadas antes da sua implementação, então os agentes interessados e aqueles com quem estão em contato devem ser condenados à morte. De acordo com o I Ching, se um segredo não for mantido, então as coisas serão prejudicadas. De acordo com Shi Ji, um segredo funcionará se for mantido. Você perderá se as palavras escaparem. 2 pontos sobre escrita secreta. Primeiro, as cartas secretas entre o general e o ninja devem ser escritas por meio de água, fogo ou cinza. Existem várias outras formas de escrevê-las, que vieram da antiguidade, mas não é tão fácil de dominá-las rapidamente. As cartas secretas dos shinobis são registros escritos da promessa dada ao ninja pelo general ou oferecido ao general pelo ninja, e deve ser escrito em água, fogo ou cinzas, então e lá, e não seladas. Como é uma comunicação secreta, deve ser feita para que mesmo um sábio não consiga reconhecê-la como um código secreto. Portanto, você não deve esperar entender todo o contexto simplesmente lendo. Aqui, água significa ferro misturado em água, fogo é canela, e cinzas é o suco de um feijão de soja, incluindo a semente de uma planta de óleo de rícino.
Você pode usar qualquer um deles dependendo da disponibilidade e tempo e local. Mais detalhes serão transmitidos oralmente. De acordo com o texto, deve ser posto em forma ou sombra e sem tinta, então você não pode ver a marca. 2. Outra forma de carta secreta. Uma carta secreta deve ser separada em 3 para que 3 pessoas possam mantê-la separadamente e, assim, fazer sentido apenas quando o general e o ninja combinarem juntos. Você deve criar mais medidas, como dividir os ideogramas ou tais coisas e fazê-los de acordo com a situação. Detalhes adicionais devem ser transmitidos por via oral. Nos 6 ensinamentos secretos de Tai Gong diz: sempre que você tiver assuntos secretos e considerações importantes, as cartas devem ser empregadas em vez de bilhetes. O governante envia uma carta ao general. O general usa a carta para consultar o governador. As cartas são compostas por uma unidade e depois divididas. Elas são enviadas em 3 partes, com apenas uma pessoa conhecendo os conteúdos. Dividido significa que eles são separados em 3 partes. Enviados em 3 partes, com apenas uma pessoa sabendo, significa que há 3 mensageiros, cada um carregando uma parte. E quando os 3 são reunidos, só então se conhece o conteúdo. Isto é, então referido como uma carta secreta. Mesmo que o inimigo tenha sabedoria sagaz, ele não será capaz de reconhecer o conteúdo. Além disso, os números são usados dividindo-os em pedaços e são mantidos separadamente por indivíduos. No entanto, se forem usados em excesso, eles podem ser confusos, complexos e difíceis de aplicar. Assim sendo, eu, Fujibayashi, usaria cartas secretas em vez disso. O caminho da escrita secreta da nossa escola é totalmente confidencial e só deve ser ensinado oralmente. Caso o código acima seja inútil em parar a força do inimigo, escreva com cartas normais. 2 pontos sobre cartas secretas Yabumi, que são presas a uma flecha. Primeiro, Yabumi é uma carta enviada para o outro lado. No processo de fabricação de uma flecha, as penas devem ser usadas como palavras-chave e o nome necessário deve ser escrito entre as penas. A própria carta deve ser colocada no eixo da flecha de bambu ou enrolada em torno dela. Deve ser transmitido apenas oralmente. 2. Antes de atirar, você precisa saber onde o receptor está. Quando um shinobi vai se comunicar com o general depois que ele entrou no castelo do inimigo, ele precisa deixar seus aliados saberem onde ele está, para que eles não disparem uma resposta do senhor na frente de outros por engano. O shinobi deve disparar repetidamente flechas, em seguida se afastar e aguardar uma resposta. É essencial organizar a hora e o local para fazer isso. Deve ser transmitido oralmente. 4 pontos nos sinais. Primeiro, use bandeiras de sinal durante o dia e Kiabuki, sinais de fogo durante a noite. Estes são usados quando o comandante em chefe está em uma posição distante de 5 a 10 ri. Deve ser transmitido oralmente. Como produzir o fogo de sinal Hikiabuki é descrito na seção de ferramentas de fogo do capítulo de ferramentas ninja mais para frente. 2. Use sinais de fumaça durante o dia e use a tocha ajustável Irekobi ou sinais de concha durante a noite. Deve haver arranjos para os sinais de concha feitos com o general, antecipadamente. Deve ser transmitido oralmente. Os detalhes para enviar um sinal por concha devem ser pré-arranjados, como quantas sequências de 3 vibratos e quantas sequências de 5 vibratos para um sinal, e assim por diante. Antes de enviar uma mensagem com concha, os 3 instrumentos de gongos, chifres e os tambores devem ser tocados ao máximo
para que o ninja, estando no castelo ou posição do inimigo, possa saber que um sinal está sendo enviado para ele com os sons de conchas seguintes. Isso também deve ser organizado antecipadamente. Isso é feito para que o agente no castelo ou posição, sempre ouvindo o som da concha, não irá perder o sinal, pois sem tal formato pré-definido, o ninja pode perder a mensagem. Deve ser organizado precisamente de antemão, que, se ele ouvir esses sinais de alerta, que um sinal em breve seguirá, o que explicará as ações futuras. Além disso, os detalhes devem ser transmitidos apenas oralmente. A maneira de transmitir palavras pela concha, no início de uma frase, você deve assinalar. Explique com o sinal de que a mensagem está prestes a começar. Antes de enviar uma segunda mensagem pela concha, sopre intensamente e descanse um pouco, enquanto sopra 3 vezes em conjuntos de vibratos de 3 sessões para sinalizar o início da próxima mensagem. Então, sopre enviando a mensagem necessária no código que você organizou. Alternativamente, como mencionado acima, os gongos, os chifres e os tambores devem ser soados alto como aviso prévio para sinalizar o início de uma mensagem. Caso contrário, pode ser perdida, já que o ninja pode confundi-lo com outra concha usual soando. Sopre um pouco mais no início de uma mensagem. Ao diminuir a entonação, sopre apenas em uma pequena explosão e corte-a. Cada palavra, letra ou ideograma começa com um vibrato. Ao soprar um sinal de preparação antes de cada palavra começar, adicione 3 vibratos. Observe que quando algumas palavras com entonação baixa são tiradas da tabela secreta, você deve adicionar um vibrato. O acima é um segredo muito importante na comunicação de suas palavras com a concha. É bom tocar o gongo ou tocar o tambor no início. Se o gongo é tocado no início, os tambores podem ser bons para a primeira palavra ou ideograma. Se o tambor for usado no início, o gongo seria bom para a primeira palavra ou ideograma. Para aquelas palavras com entonação em queda, apenas a concha deve ser usada para enviar mensagens. Detalhes completos devem ser transmitidos apenas oralmente. Aqueles que querem aprender esse caminho devem praticar isso em todos os momentos, senão eles não serão capazes de comunicar uns com os outros em uma emergência. Se você continuar treinando isso fielmente, você será capaz de entender como se estivesse ouvindo alguém falando. 3. Os sinais de Icho Ika ou um fogo para uma distância de Cho. Esse conteúdo só é transmitido oralmente. 4. Marcando seu sinal de fogo usando 3 fogos de sinal. Um sinal de fogo único pode ser confundido com outros tipos de fogo, como um sinal de fumaça ou de tochas de viajantes. Também é possível que haja outros sinais de fogo enviados por outros na área. Portanto, você deve arrumar o número de fogos a serem usados em seus sinais. Daí se chama marcando seu sinal usando 3 sinais de fogo. De acordo com um texto, os sinais devem ser transmitidos de coração para coração, portanto, você não precisará recorrer a caminhos antigos. 6 pontos em promessas. Se você quiser se infiltrar em algum lugar usando as habilidades Katatagai ou Suigetsu ou tais artes de infiltração semelhantes, você deve fazer arranjos com o comandante em chefe para que ele distraia o inimigo usando uma forma de isca. Se for difícil infiltrar-se desde o início, você deve usar essas habilidades e atacar de repente o castelo ou o acampamento em um cerco e durante o anoitecer com soldados fracos, enquanto esconde uma tropa emboscada na parte traseira. Se os soldados inimigos são fortes e recebem a ordem de perseguir o seu grupo de invasão, então você deve se infiltrar com medidas como as habilidades de Katatagai ou Suigetsu, que permitem você
contrabandear-se nas tropas inimigas. A isca utilizada não deve ser forte, porque a intenção é apenas atrair o inimigo. Lembre-se, se não parecer um ataque verdadeiro quando forem perseguidos, o inimigo verá através de suas intenções. Portanto, você deve empregar soldados fracos, encorajá-los vivamente e dar-lhes uma ordem para atravessar o portão. Então, quando o inimigo os atingir, como esperado, eles correrão. Você pode armar uma emboscada com soldados mais fortes um pouco mais atrás, de modo que mesmo aqueles soldados fracos não serão mortos. Todos esses arranjos devem ser feitos entre o general e o shinobi no mono em detalhes, de forma muito precisa e muito firme. 2. Quando um shinobi se infiltra com Katatagai ou Suigetsu no Jutsu, um ataque súbito deve ser feito para ajudar a sua cobertura. Na indicação dada pelo ninja ao comandante em chefe quando ele está entrando, o ataque deve ser intensificado em maior grau. Isso aumenta a pressão sobre o lado inimigo e o ninja pode cumprir seu plano como desejar. 3. Ao executar Kyonin, ou criar uma lacuna de surpresa, os arranjos devem ser feitos tanto para sua entrada e sua fuga. Quando você quer se infiltrar em algum lugar por meio da habilidade de Kon-Yu, isto é, infiltração enquanto o inimigo está surpreso, você deve haver feito arranjos com o general para se certificar de que ele deve tocar os tambores e fazer os homens gritarem com firmeza, todos acompanhados por um tiroteio, lembrando de não matar o shinobi que está do seu lado. Posso dizer que, no caso de um ninja precisar escapar do castelo ou posição do inimigo, ele deve usar uma marca para se identificar, de modo que ele não se confunda com uma força inimiga. Ao empreender sua missão, ele deve esconder a marca entre suas roupas e usá-la quando ele conseguir sair. O comandante em chefe deve divulgar a todas as suas forças no momento apropriado. 4. Quando seus aliados realizam um ataque noturno, existe um método onde o ninja não retornará com seus aliados, mas permanecerá dentro do lado inimigo. Então incendeie quando o ataque seguinte e organizado chegar. Isto é uma medida útil a ser tomada no caso de ser difícil infiltrar-se porque o inimigo tem muito boas táticas na defesa contra o shinobi. Usando essa habilidade, você pode ficar no campo inimigo por um tempo curto e em seguida realizar os incêndios conforme desejar. 5. Faça arranjos para construir um acampamento temporário ou falso, mas não muito perto do seu próprio quartel. Isto é feito no caso de seu shinobi ter sido detectado e capturado ao tentar infiltrar-se nas linhas inimigas com as habilidades acima. Em tal ocasião, ele deve contar mentiras para fazer o inimigo acreditar que ele foi persuadido a se juntar a eles e vai trabalhar contra seus próprios aliados para eles. Para provar-se verdadeiro para eles, ele deve oferecer-se para incendiar um prédio pertencente ao seu lado. Ele deve oferecer essa medida de traição quando for a hora certa e depois de contar tais mentiras. 6. No que diz respeito aos selos e às contas e à verificação se são verdadeiras ou falsas, uma comunicação verdadeira terá o selo na posição certa, ou terá um número ímpar, enquanto um falso, o selo estará de cabeça para baixo e ou com um número par. Isso é feito para quando um shinobi for capturado e o inimigo diz-lhe para enviar uma carta falsa ao seu senhor e fazê-lo escrever como ele teria escrito. Nesse caso, você deve ter um arranjo como o acima mencionado com seu general. Esse arranjo deve ser feito de antemão. Se as coisas estiverem preparadas assim, quando chegar a hora, apenas pense sobre as táticas que você pode usar para destruir o inimigo. Posso dizer que se o inimigo capturar um ninja, levá-lo para perto do portão de seu aliado e forçá-lo a falar como quiser, o ninja deve deixar o seu aliado saber se sua palavra é verdadeira ou falsa tossindo,
isto é, tossir um número par de vezes, se ele diz a verdade, e tossir um número ímpar, se não for verdade. Além disso, os detalhes devem ser transmitidos oralmente. 3 pontos de cooperação com o general. Primeiro, o Shinobi no Mono deve dar um sinal para informar o senhor que ele está prestes a incendiar no lado do barlavento do alvo. O general deve atacar na direção do vento. Sun Tzu disse: quando o fogo estiver queimando na direção do barlavento, não ataque a posição do sotavento. Quando o vento sopra forte, fique ciente de que tende a cessar logo. Eu digo que você deve ter um bom julgamento com base nessa citação. 2. Quando não há vento, o general deve informar o ninja de qual direção ele deve incendiar por meio de uma bandeira ou da concha. As cores para a bandeira devem ser organizadas de acordo com os 4 pontos ao norte, sul, leste e oeste, e a concha deve ser soprada de acordo com as 5 maneiras. O ponto a ser incendiado deve ser determinado dependendo da direção do vento. Quando não há vento, deve estar de acordo com as informações que o senhor deu e o ninja deve ser informado de sua escolha por bandeiras, concha ou pelo código que foi pré-arranjado para uma missão de incêndio criminoso. Os detalhes dependem da hora e do local e detalhes adicionais a serem transmitidos oralmente. 3. Em resposta ao sinal de que o ninja der para mostrar se ele acendeu o fogo, um ataque deve ser lançado em perfeita sincronia, assim como partes divididas de um ajuste de contagem formam um todo, e todos se juntarão. Esteja advertido, se o Shinobi no Mono não der seu sinal, usando fumaça, flechas ou setas de fogo, etc., pois o tempo ainda não está maduro, não inicie o ataque, pois não haverá nenhuma vitória se você o fizer. Você deve aguardar a sugestão dada com absoluta confiança, assegurando a direção em que você deve atacar. E, uma vez que o sinal é dado, você deve começar seu ataque sem demora, e não prematuramente, mas perfeitamente a tempo, assim como partes de uma fração se encaixam em um. Sun Tzu disse: em ataques com fogo é preciso usar as 5 formas de atacar de forma intercambiável, dependendo de as circunstâncias. Quando um incêndio dispara no campo do inimigo, prepare-se rapidamente para atacar o inimigo de fora. Quando o fogo começar dentro do campo do inimigo e não há confusão nem comoção entre os soldados, espere pacientemente e não esteja ansioso para atacar. Quando o fogo está queimando ferozmente com oportunidades de ganhar, siga rapidamente com seus ataques. Quando não há nenhuma oportunidade para fora do campo do inimigo, não há necessidade de aguardar o início do incêndio no campo do inimigo. Os incêndios sempre podem ser iniciados em momentos e ocasiões adequados. Quando o fogo está queimando na direção do vento, não assalte a posição do sotavento. 2 pontos sobre a promessa de garantia da segurança do ninja. Primeiro, os arranjos devem ser feitos para que um ninja escape de um castelo à medida que este cai, de modo que os aliados não matem-o ou eles, dependendo do número de. Durante o dia, qualquer medida ou sinal pode ser organizado, enquanto durante a noite uma lanterna com a crista deve ser a marca. Pouco antes do ataque, o arranjo deve ser divulgado a cada soldado. No entanto, não é bom dizer-lhes muito cedo. Na queda do castelo, o ninja deve estar escondido em um lugar fechado, enquanto o inimigo foge. Após a batalha, o ninja geralmente se esconde. Portanto, a medida acima deve ser tomada apenas no caso do ninja não poder ficar escondido, mas ter de sair misturado com os soldados inimigos. 2. É comum que o ninja apareça depois de tudo se acalmar. Dos poemas de Shinobi Uta, depois de ter entrado na área do inimigo com sucesso, você deve dar mais atenção para não lutar entre vocês mesmos do que com o inimigo. Combater entre vocês mesmos sempre pode acontecer, dependendo de quais instruções vocês receberam. Você sempre deve decidir uma marca de identificação para seus guerreiros antecipadamente.
Esse capítulo trata das promessas que o general deve fazer com o seu ninja. A menos que essas promessas estejam firmemente dispostas, será difícil para o Shinobi no Mono se infiltrar no inimigo, ou mesmo se ele puder conseguir fazê-lo, não haverá vitória ou vantagem. Além disso, poderia causar um desastre. Esteja advertido que você deve ter cuidado. Sun Tzu disse: o governador deve conhecer completamente como usar e operar os 5 tipos diferentes de agentes e atividades de espionagem. Além dos 22 artigos acima, não importa se for precisa e não importa se existe uma firme promessa entre o general e o ninja. Os artistas dessa arte sempre mutante não devem revelar nada de adiantado. Mais adiante, mencionam-se as regras estabelecidas de sinais e promessas. Esta é uma introdução a este caminho. Razões pelas quais um Shinobi no Mono deve ser empregado. Ele deve ter 5 elementos básicos: lealdade, coragem, estratégia, realização, incluindo atos dignos, e fidelidade, e além disso, um corpo saudável. Ele deve ser gentil nos tempos normais e ter um senso agudo de justiça, mas pouca necessidade de desejos. Ele precisa gostar de aprender os princípios das coisas e nunca esquecer suas dívidas para com os outros. Ele deve falar fluentemente, pensar profundamente, rápido em se comunicar com pessoas em tempos normais e difícil de enganar, especialmente usando a lógica para evitar cair em armadilhas de lábia. Ele deve conhecer a vontade celeste e ter uma compreensão do confucionismo e do budismo, e estar sempre atento que a vida e a morte têm seu compromisso determinado. Seu objetivo deve ser se elevar acima de seus propósitos e interesses pessoais em todos os momentos e ter em mente as palavras dos sábios antigos. Ele deve ser sincero para conhecer a moral da classe samurai e, além disso, deve aprender muito sobre os caminhos dos antigos guerreiros japoneses e chineses que tinham lealdade e bravura, se dedicaram para seu senhor e destruíram o inimigo com táticas, e tudo a serviço do seu senhor. Além disso, ele deve ter um grande interesse nos assuntos militares ou nas artes da guerra. Seu temperamento deve ser como o de um herói. Normalmente, ele não deve discutir com as pessoas. Ele deve ser gentil e digno, e acima disso, ter um nome como sendo justo e bom. Dentro ou fora do seu domínio, ele deve ter a reputação de ser completamente honesto. Sua esposa, filhos e parentes devem ser de boa descendência. Portanto, deve haver poucas chances de ele poder ser um shinobi invertido. Ele deve ser bem viajado e ter um bom conhecimento de como são os hábitos e os costumes de várias províncias. Ele deve estudar duro e aprender profundamente a arte do shinobi no jutsu, ser competente em estratégia, ser talentoso em escrita, habilidoso em todas as artes do ninjutsu, ao mais alto grau e aspirar a realizar méritos em batalha. Além dos assuntos militares, ele também deve ser realizado em várias artes, ser poeta, músico, conhecer como dançar, ter a capacidade de imitar os outros e ser proficiente em todas as outras atividades e poder então usá-las para resolver qualquer situação sem erro. Aqueles que têm as 10 características acima são muito raros e devem ser chamados de Jonin, ou ninja altamente qualificado. É difícil encontrar um Jonin como mencionado acima, a menos que o senhor tenha profunda sabedoria e compreenda completamente as pessoas, como se ele pudesse ler suas mentes. Se ele não for um sábio, ele não poderá atingir o status de Jonin. Sun Tzu disse: somente aqueles que são sábios poderão empregar espiões de forma útil. Como mencionado repetidamente nos capítulos desse texto, o senhor estúpido, se usar shinobi, não pode atingir vitória em cada batalha, enquanto o senhor brilhante, ao usar shinobi, vencerá em todos os confrontos. As chances de ganhar estão garantidas e sua vitória é segura. É como se ele nunca mais perdesse uma batalha 100 vezes em uma centena de tentativas. Esses Jonin,
como mencionado acima, são difíceis de encontrar. No entanto, não é difícil obter resultados satisfatórios com Chuge ninja mediano ou shinobi de baixo nível, desde que estejam empregados adequadamente de acordo com o tempo e propósito. Todos os detalhes sobre como usá-los serão mencionados nos volumes subsequentes deste tratado. Além disso, citarei os antigos escritos japoneses e chineses como prova de que o ninja de médio ou baixo nível, Chunin e Genin, podem cumprir suas táticas básicas e que existem inúmeros exemplos disto. O sábio general pode fazer o melhor com Chunin e Genin, que são classes médias e baixas de ninja, assim como o mestre falcoeiro pode fazer um falcão de primeiro grau de um falcão de segundo grau. Por que eles deveriam ser abandonados? Além disso, mesmo um ninja habilidoso não pode realizar Hicho no Jutsu, ou a arte de voar pássaros, sozinho, sem liderar ou obter ajuda de shinobis comuns de nível médio ou baixo. Você deve deixar eles cumprirem seu dever corretamente para que eles obtenham sucesso. Portanto, ao empregar ninjas, certifique-se de que todas as questões acima devem ser consideradas com muito cuidado. Você deve, naturalmente, procurar jonins, mas esses ninjas comuns de nível médio ou baixo não devem ser jogados fora. Conforme mencionado nos capítulos deste texto, não há nada melhor do que usar Reishi, guerreiros normais, Rishi, guerreiros separados, ou Tonshi, guerreiros eremitas, ao usar Shinobi no Jutsu. O uso dessas pessoas traz inúmeros benefícios, usos que são infinitos. Mais adiante, detalhes serão dados oralmente.